Sabe, toda grande migração é, no fundo, uma coleção de histórias humanas. E hoje a gente vai mergulhar em uma dessas sagas, a dos poloneses. Eles fugiram de uma pátria que, literalmente, tinha sido apagada do mapa, atraídos por uma promessa, a promessa de um paraíso aqui no sul do Brasil. Só que o que eles encontraram, bem, foi uma realidade bem diferente. Imagina só viver num lugar onde o futuro parece que simplesmente desapareceu. Pois é, no finalzinho do século XIX, para inúmeras famílias polonesas, essa era a realidade. A terra que eles chamavam de lar estava sendo sufocada pela opressão, pela pobreza, e isso forçou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ficar e sofrer ou partir rumo ao desconhecido. E olha, essa citação de um imigrante, o João Stavinsky, captura perfeitamente o dilema. De um lado, uma realidade que não dava mais para aguentar. Do outro, o sussurro de uma promessa, um boato sobre um paraíso terreno do outro lado do oceano. Era uma esperança bem frágil, mas para muitos era a única esperança que restava. Mas o que leva alguém a apostar tudo num simples boato? Para a gente entender essa aposta desesperada, a gente precisa olhar para o que eles estavam deixando para trás. Uma pátria que, na prática, tinha sido apagada do mapa. É isso mesmo. Se a gente pegasse um mapa no final do século XIX, não ia encontrar a Polônia como uma nação independente. O território dela tinha sido fatiado e absorvido pelos impérios russo, prussiano e austríaco. Então, ser polonês naquela época significava ser um cidadão de segunda classe na sua própria terra. E a vida sob esses regimes era brutal. Na parte russa, a perseguição religiosa era pesadíssima. Na Prússia, uma campanha chamada Kulturkampf tentava erradicar a língua e a cultura polonesas. E na Áustria? Bom, lá até tinha um pouco mais de autonomia, mas a pobreza extrema com aquelas fazendinhas minúsculas tornava a vida quase impossível. O que unia todo mundo era o desespero. E é nesse cenário de desespero que surge a promessa do Brasil. Mas a jornada para esse suposto paraíso seria um pesadelo, um contraste violento com os sonhos que foram vendidos para eles. Olha só o contraste. A promessa, vendida pelos agentes de imigração, era de uma terra onde corria leite e mel. A realidade, descrita por um sobrevivente, era de enjoo, fome e a visão terrível de corpos de crianças sendo lançados ao mar. A verdade da viagem era um inferno flutuante. A jornada em si era uma provação atrás da outra. Começava com um adeus, muitas vezes para sempre. Depois uma viagem de trem exaustiva até a Alemanha e, por fim, semanas no mar, amontoados em navios sem nenhuma higiene. E mesmo quando chegavam no Brasil, a liberdade era adiada. Primeiro, uma quarentena na Ilha das Flores, para só então pisar no destino final, lá no sul, sem saber o que esperar. Para aqueles que sobreviveram à travessia, a luta estava bem longe de acabar. A chegada ao paraíso trouxe um novo conjunto de desafios, talvez ainda mais assustadores do que a própria viagem. E a pergunta que fica é, depois de passar por tudo isso, o que realmente esperava por eles aqui no Brasil? A Terra Prometida era tudo o que eles tinham imaginado? A realidade era bem diferente da promessa. Não tinha cidade pronta, nem fazenda preparada. O que esperava por eles era natureza selvagem, lotes de terra isolados no meio de florestas densas, intocadas. O paraíso precisaria ser construído do zero, com as próprias mãos. A primeira batalha foi pela sobrevivência, pura e simples. Eles enfrentaram o isolamento total, sem estradas, sem casas. O trabalho para limpar a terra era brutal. E nos alojamentos improvisados, doenças como tifo e cólera se espalhavam que nem fogo, cobrando um preço terrível. E o custo humano foi trágico. Este número, mais de 80, representa as crianças que morreram em uma única onda de mortalidade nos barracões de Caxias. É um número que choca e que ilustra a dureza das condições que eles enfrentaram. Mas, olha, esta não é apenas uma história de sofrimento. É, acima de tudo, uma história de resiliência. Das cinzas daquela primeira batalha pela sobrevivência, eles começaram a construir algo totalmente novo. Isolados em uma terra estranha, sem apoio do governo, os imigrantes poloneses se voltaram para as duas coisas que ninguém podia tirar deles: a fé e o forte senso de comunidade. Esses foram os alicerces da sobrevivência deles. Essa jornada da comunidade pode ser vista aqui. De uma simples reunião em frente a uma capelinha em 1914 a uma comunidade próspera com várias gerações décadas depois. O que conectou essas duas imagens? A igreja, que se tornou o coração social e espiritual de tudo o que eles construíram. Eles não construíram apenas fazendas, eles recriaram uma nação. Sem o apoio de um Estado, eles construíram o seu próprio. A igreja era o centro de tudo. As escolas comunitárias, o sistema educacional deles, a música e a dança, o Ministério da Cultura.
E o apoio mútuo era a base da economia. Era uma nova Polônia no coração do Brasil. E essa comunidade, forjada na dificuldade, não só garantiu a sobrevivência dos pioneiros, ela cresceu e deixou uma marca permanente, uma marca profunda na paisagem e na cultura do sul do Brasil. O resultado de todo esse esforço pode ser visto neste mapa. Cada pontinho desses representa uma comunidade que começou com algumas famílias desbravando a mata. Juntos, eles colonizaram e desenvolveram vastas áreas do estado, transformando a paisagem para sempre. E o crescimento foi exponencial. Daqueles primeiros milhares de imigrantes, estima-se que hoje existam cerca de 850 mil brasileiros de ascendência polonesa. É um testemunho impressionante da perseverança daquelas famílias pioneiras. E no final das contas, é sobre isso que se trata. Sobre famílias como a dos Jakubowski, retratada aqui em 1920. Eles transformaram aquela promessa enganosa em uma realidade conquistada com muito suor e lágrimas. Eles não encontraram um paraíso. Eles o construíram. A história desses imigrantes nos deixa com uma pergunta poderosa sobre identidade e pertencimento. Eles nos mostram que é possível construir um novo lar sem perder a antiga pátria, fincando raízes profundas numa nova terra, mas ao mesmo tempo mantendo viva a herança de antes. Uma lição de resiliência que ecoa até hoje.